Beleza. A estátua se moveu. Oi, Ana, sou fulano, tenho 30 anos e conheci o canal Assombrado por minha mãe e meu filho e agora todos os dias assisto. Bom, vamos ao relato. Tudo aconteceu quando eu tinha 6 anos. Desde já quero deixar claro que respeito todas as crenças e religiões e me dou bem com pessoas de várias religiões distintas. Falo isso porque o meu relato envolve, em parte, a imagem e local sagrado para o catolicismo. Voltando, eu estudava em uma pequena escola que ficava do lado de uma igreja católica. E em uma tarde, na hora do intervalo, uns colegas e eu estávamos brincando de se esconder. Quando tivemos a maldita ideia de pular um portãozinho que separava os fundos da igreja e a escola, e o meu amigo e eu, ao pular, vimos uma estátua de Jesus em tamanho real, tipo bem maior que o nosso tamanho na época. Até então tudo bem, ninguém ia nos achar naquele esconderijo. E de repente meu amigo e eu vimos a estátua enorme se movendo como se flutuasse e viesse em nossa direção com os braços abertos. E tinha os olhos vermelhos, como uma luz vermelha. Eu paralisei, Ana, de medo. Meu amigo ia correr e voltou e me puxou para ir com ele, porque eu paralisei. Depois disso, não passei muito tempo nessa escola. Na época, quando falei para minha mãe, primeiro não acreditou e depois disse que se era isso, era um chamado de Jesus. Bom, não sei o que era, mas nunca esqueci. Para ser sincero, não acredito que era algo bom, não. Olha, um chamado de Jesus vindo com os olhos vermelhos, não sei não, viu? Jesus podia aparecer um pouquinho mais brando. Será que era algum espírito tentando assustar, sei lá, zoar, mas com a imagem? Eu não sei, gente. Imaginação de criança? Eu sei que eu acho que eu fui uma vez pra Pirapora, é isso? E... Ou isso, mãe, depois você me confirma se é verdade isso ou não. Que eu não quis passar pela frente da imagem. Tem uma imagem lá. Acho que é Bom Jesus. Eu não sei. É uma imagem grande de Jesus que tem em Pirapora. Só que ele tá tudo ensanguentado, né? Assim, ele tá amarrado. E aí eu acho que por conta disso eu fiquei com medo, né? Podia falar que era sagrado, que era santo. Eu não queria passar perto, não. Não, aqui não passo. Não. Fiquei com medo. Mas, né? Mas sabe o que eu lembro? Na minha cabeça ele tava num lugar assim e tinha um muro aqui com umas aranhas em conserva. Em conserva não, sabe quando fica aranha, escorpião, essas coisas num vidro de álcool, essas coisas? Parece que tinha ali tipo numa mureta, uns desses aí também. Mas não sei. Mas, mãe, depois você confirma ou isso é um efeito Mandela. Às vezes eu tô tendo uma lembrança de algo que não aconteceu ou me falaram alguma coisa do tipo. Mas é isso, eu fui já pra lá e eu não queria passar na frente, não quis. Então, não sei. Não sei o que pode ser. Mas que agradável, chamado assim, não foi muito, né? A mulher sem olhos. Olá, Ana, Matheus e assombrados. Meu nome é Fulana, tenho 28 anos, moro em Campinas. Este é o primeiro relato que vos envio, porém não é a primeira vez que o mundo sobrenatural se fez presente em minha vida. O sobrenatural me acompanha desde que eu tinha uns 8 ou 9 anos de idade, mais ou menos. Eu tinha muitas paralisias do sono, onde eu via vultos mais escuros do que o escuro. Tinha pesadelos sinistros e ouvia muitas coisas sem explicação. Bom, essas são histórias para outros relatos que posso vir a enviar, mas agora vamos a este relato. Era dia 10 ou 11 de março, não me lembro o dia exato. Acordei pela manhã me sentindo cansada, indisposta, como se não tivesse dormido nada. Passei o dia todo assim. À noite estava jogando The Sims
Minha filha, de 9 anos, já estava dormindo no quarto dela. Fiquei cansada e fui me deitar, ouvindo um dos seus relatos. Fiquei sonolenta, estava quase dormindo, mas ainda estava acordada. Nesse momento eu ouço. Olho para todo lado e não vejo ninguém. Olho para todo lado e não vejo ninguém. Mas isso em forma de sussurro. Olho para todo lado e não vejo ninguém. Olho para todo lado e não vejo ninguém. Nesse momento, eu disse em pensamento: Oxe, o que a Moana quer? Moana? Quem é Moana? É o nome fictício da minha filha. Oxe, o que a Moana quer? Nesse momento, eu achei que fosse ela, pois essa danada adora me pregar peças. Abri meus olhos. Foi a pior coisa que fiz. Pois nesse momento eu vi, pairando sobre mim, uma mulher branca, meio acinzentada, com cabelos longos e negros, onde no lugar dos olhos havia apenas buracos fundos e escorriam deles um líquido preto, que eu não sei dizer se era sangue ou sei lá o que era aquilo. Ana do céu, nesse momento essa coisa me agarrou pelos braços contra a cama e levou a boca imunda dela ao meu pescoço, tipo arraste-me para o inferno, pelo menos foi no pescoço, não foi na boca. Levou a boca imunda dela no meu pescoço e eu senti o gelado daquela boca tocando a minha pele. Me arrepiei toda agora, lembrando. Nessa hora, eu não sei de onde eu tirei forças, mas eu consegui soltar um dos meus braços e enfiei meu dedo indicador e no meio, em um dos buracos que havia no lugar dos olhos. Ana, nesse momento eu senti um gelado terrível. Sabe quando você abre o freezer e sente o gelo? Então, foi exatamente assim. Nessa hora eu fechei os meus olhos e disse: tá repreendido em nome de Jesus, tá repreendido em nome de Jesus. Eu falei umas 4 vezes. E nesse momento ela me soltou e eu não a vi mais. Porém, ainda sentia a presença dela no quarto. Me levantei, olhei para o lugar onde eu sentia aquela presença mais forte e disse: aqui não te cabe, volte para o lugar de onde veio, ou siga o caminho da luz. Você que sabe, mas sai daqui, né? Volte para onde você veio, siga o caminho da luz. Depois, eu peguei o jacaré de pelúcia, que eu durmo agarrada, meu travesseiro, peguei o jacaré de pelúcia, o meu travesseiro e corri para o quarto da minha filha. Me agarrei a ela, mas é lógico que eu não consegui dormir mais nessa noite. Eu só vinha pegar no sono de manhãzinha. Ana, o que será que ela quis dizer com essa frase? Olho para todo lado e não vejo ninguém. Porque ela era cega, ela não tinha os olhos. Será que ela não via ninguém me protegendo? Ou era só pelo fato dela não ter olhos? Será que ela já vinha me vampirizando e por esse motivo eu acordei mal nesse dia? Eu venho estudando a doutrina espírita de Allan Kardec. Será que por esse motivo pude ver nitidamente? Porque antes eu só via vultos, eu não via nada tão nítido assim. Bom, Ana, este foi o meu relato, só enviei agora porque estava pensando em como escrever. E só decidi enviar esse relato porque essa foi a coisa sobrenatural mais marcante que me aconteceu. Espero que gostem. Se gostarem e quiserem, posso enviar outros relatos meus e de minha família, que muito antes de se mudarem aqui para Campinas, moravam na Bahia, em um pequeno sítio. Se houver algum erro, é porque eu errei mesmo, pois eu não sou muito boa em pontuação. Eu assisto o canal desde quando você era apenas a moça da vinheta. Fiquem com Deus e um grande beijo para você e sua família linda. Um beijo para você. Credo, que assustador! Que bicho feio, que vem no pescoço, que nem vampiro. Tá, bom, ela não tinha olhos e a frase que ela dizia era, né? Olho para todo lado e não vejo ninguém. Talvez seja um espírito que está em sofrimento, sei lá, e a carga que ela tenha que carregar seja não ver nada. Mas por que ela estava ali te sugando literalmente no pescoço, igual vampiro mesmo? Por que ela estava ali? Seria um tipo de obsessor? Talvez isso explique, sim, você dormir e não conseguir descansar, se sentir muito cansada. Talvez essa mulher aí estivesse vindo
essas noites, mas você não via. Já ouvi dizer também que as pessoas que começam a estudar doutrina espírita ou começam a ler ali qual que é, gente, mesmo? O Evangelho segundo o Espiritismo? Qual que é? Eu não. Qual que é, gente? Esqueci agora, vocês me perdoem, mas me fugiu, eu tenho eles aqui. Que quando começam a pegar para estudar, muita coisa acontece, parece que para te tirar, para te atrapalhar. Não sei, talvez essa coisa tenha ficado mais intensa por você estar nesses estudos. É que eu já ouvi outros casos de coisas acontecendo enquanto a pessoa está nos estudos ali de Allan Kardec. Não que vocês devam desistir ou parar de estudar, porque se eu começar a ler esse livro vai aparecer umas coisas. Não é assim. Mas pode... Às vezes foi bom isso ser revelado, né? Que, mesmo que tenha sido de uma forma um pouco assustadora, mas talvez não, né? E aí ela pôde mandar embora, pôde saber que tem alguém ali, alguma coisa ruim, e expulsar aquilo. Porque se não sabe, se não vê, só fica naquela, cada dia pior, não sabe o que tá acontecendo. E às vezes tem um bicho feio desse... Se a gente dorme e fica cansado, assim acontece, será que tem uns bichos desses em cima da... Ai, credo. Um bicho nojento e vem babar em cima da gente. Pelo amor de Deus. Dá-me um tempo. Que raiva desses bichos. Por que vem? Será que é coisa de vida passada? Será que era algo mandado? Será que estava por aí e resolveu vir sugar? A gente baixa a nossa vibração, a nossa energia e essas coisas vêm. Gente, vamos cantar, vamos subir a energia, porque esses bichos não dá não, credo. Eu já fico só vendo aquela véia do Arraste-me para o Inferno, sabe? A mulher lá que vai com aquela boca nojenta. Ai, assombração até aguento, mas essas nojeiras de assombração não vem não. Pode dar uma escovadinha no dente antes de vir me assombrar aqui. Bom... Ajuda espiritual. A moça que nos conta esse relato diz que ela vai contar aqui algo que aconteceu com o filho dela quando ele tinha 7 anos. Hoje ele tem 28 anos. Ela conta que foi uma época muito difícil. Ela tinha 2 filhos, uma menina de 3 anos e o mais velho dela com 7 anos. Então um dia a filha dela teve uma crise muito forte de alergia à lactose. E a moça que nos conta esse relato ficou internada com a filha por 4 dias no hospital. Ela conta que estava muito cansada. Ela diz que só quem já passou por isso para saber como é acompanhar uma criança doente por dias no hospital. Mas graças a Deus ela melhorou e elas voltaram para casa. E naquela noite ela pediu para Deus ajuda e proteção à família dela, porque além de tudo eles estavam passando naquele momento por um grave problema financeiro. E aí ela dormiu. E quando foi por volta das 2 da manhã, mais ou menos, ela se levantou como de costume para olhar os filhos dela. E ela nem queria acreditar quando ela viu que o mais velho dela, de 7 anos, estava ardendo em febre e respirava mal. Sim, ele sofria com bronquites desde bebê. Então ela saiu correndo com ele para o hospital e foi constatado que ele estava com pneumonia dupla. E lá estava ela mais uma vez com um filho no hospital. E ela diz que quando o medicaram e ele dormiu, ela foi até o banheiro e chorou muito. E ela perguntou para Deus por que aquilo estava acontecendo, por que tudo aquilo estava acontecendo daquele jeito. E ela passou 2 dias com ele no hospital e eles não liberaram o menino para ir para casa. E na 3ª noite ela disse que se sentou na cadeira de ferro ali do hospital público, que ela já quase morava de tanto que ela já estava lá no hospital com as crianças, apoiou a cabeça no colchão, né, da cama que o filho dela estava deitado, porque ela tinha que ficar alerta o tempo todo para ele não perder o acesso da veia. E aí ela dormiu. Mas logo ela observou um médico estranho que entrou ali e começou a examinar o filho dela junto com uma enfermeira. E então ele colocou alguma coisa no soro do menino. Imediatamente ela pensou que estava acordada, né? Porque era tudo muito nítido, era tudo muito real.
Mas aí sim ela percebeu que na verdade ela estava fora do corpo dela, mas consciente. Aí ela não resistiu e perguntou para aquele médico se o filho dela estava bem e se eles iam embora naquele dia. Aí a enfermeira sorriu e o médico respondeu: Ele está melhor e com esse remedinho ele nunca mais vai passar por isso. Mas ainda não vão para casa hoje, só amanhã. E aí o médico ia saindo do quarto, mas parou e voltou e disse: Tenha fé, tudo vai dar certo na hora certa. E aí ela acordou sobressaltada, olhou tudo e confirmou que aquilo tinha sido real. Quando amanheceu o dia, veio a enfermeira para dar os remédios para ele e em seguida veio o médico. E ela repetiu ao médico as mesmas perguntas que ela fez àqueles amigos espirituais. E adivinha a resposta? Não vão embora hoje ainda, só amanhã. Tenha paciência, pois ele está melhor. E enfim, no dia seguinte, eles foram para casa. Ela diz aqui que o filho dela já tinha colecionado mais de 10 pneumonias e ela nem sabe contar quantas crises de bronquite. E depois daquela data, ele nunca mais teve nenhum problema do tipo, nem parecido. Sem contar que muitas coisas melhoraram na vida deles na hora certa. E isso só reforça para ela e para todos. Sim, tem gente do outro lado da vida cuidando de nós. Energia pesada no necrotério. É uma moça que nos conta. Sou auxiliar de necrópsia aposentada e trabalhei por quase 30 anos no IML de São Paulo. Durante 3 anos fiz plantões noturnos só recebendo os corpos, pois no posto onde estava lotado na ocasião, não se fazia necrópsias após as 7 horas da noite. Ou seja, o posto fechava e só ficava um funcionário encarregado de receber os cadáveres. Meu Deus. Numa determinada noite, recebi o cadáver de um homem branco, aproximadamente 50 anos, vítima de homicídio por arma de fogo e de compleição muito robusta. E o que me chamou a atenção era que ele tinha o corpo coberto de tatuagens com símbolos satânicos, sabe? Caveiras, vampiros, duendes com chifres e uma enorme figura de um demônio nas costas. Não havia um espaço daquela pele onde não havia uma tatuagem desse tipo. Como de costume, após colocá-lo na mesa de necrópsia, fui me deitar. Ai, que tranquilamente assim, né? Como tem gente pra tudo nesse mundo mesmo, meu Deus. E por volta da 00:30 eu acordei com o barulho de um estrondo vindo da sala de necrópsia, meu Deus. Fui correndo verificar, pois dava a impressão que um carro havia batido na porta que dava acesso à sala. Olhei tudo, portas, geladeira, que poderia ter dado um curto, né? Nada. Acabei por concluir que poderia ter sido um sonho. Fui me deitar novamente e dali a uns 15 minutos, dessa vez acordada, comecei a escutar estalos altos e o som de uma porta batendo e a sensação de que havia pessoas na sala de necrópsia, ou seja, murmúrios. Mais uma vez verifiquei que tudo estava no seu devido lugar. Cheguei à conclusão que aquele cadáver carregava uma energia muito pesada. Só havia ele na sala. Acendi uma vela, coloquei aos pés dele e fui me deitar. Se eu conseguir dormir novamente? Não. Mas não era de medo do cadáver, não. Eles só levantam em filmes de terror, ok? Mas sim porque o clima estava literalmente sufocante, pesado. Para terminar, antes que o pessoal do dia chegasse, fui dar mais uma verificada na sala de necrópsia e a vela que eu havia acendido estava no chão. Como se alguém a tivesse atirado longe, não estava no chão. Não estava simplesmente caída, então. Estava jogada longe. No próximo plantão, vi nos registros que aquela vítima tinha sido liberada por familiares, No próximo plantão, vi
nos registros que aquela vítima tinha sido liberada por familiares, tendo sido sepultada no mesmo dia. Menos mal, né? Credo, gente do céu, imagina, meu Deus, você trabalha assim, eu vou dormir um pouco, teu cadáver, por mais que eles levantem só em filme, quem que põe isso na minha cabeça? Que eu não vou abrir um olho, não vai levantar um braço, não vai sair daquela maca, meu Deus, ou que o espírito dele tá ali junto. Ai, que tem que ter gosto pra tudo nessa vida mesmo, que tem que ter alguém pra cuidar dessa parte, né, que, meu Deus, não sou eu. Fica sozinho no lugar. Ai, ai. Eu vi um gatinho na loja? Vamos ver. Esse relato aconteceu em abril de 2020. Eu quis compartilhar com vocês neste relato. Eu quis compartilhar com vocês e neste relato não haverá nomes. Eu estava trabalhando em abril de 2020 em uma loja de conveniência, de posto de gasolina, próximo à minha casa. Isso foi a introdução para o relato. Ok. Nesse dia, eu havia recebido uma enorme encomenda de cervejas. Eu estava colocando as cervejas no estoque. Quando saí do estoque, eu vi um gatinho preto entrando atrás do balcão. Tomei um pulo, né? Dei um pulo de susto. E na minha frente, o gato desapareceu. Ele desapareceu assim, na frente dos meus olhos. Os meus olhos estavam bem abertos. Tipo, não teve nem tipo, ai, pisquei, olhei pro lado, ele sumiu em 1 segundo. Não, ele sumiu ali, diante dos olhos dela. Para onde aquele gato foi? E de onde ele veio? Termino aqui. E o que você acha? Ficaria feliz se você pudesse ler, Ana. Um grande beijo. Um beijo para você, obrigada. Ah, é gato de outra dimensão. Era o gato de Coraline. Fantasma de gato? Pode ser. Gato de outra dimensão? Pode ser. Vai saber. Vai saber. Vamos lá. Cadê o nome deste relato? É Nanaí. Acho que é isso. Nanaí. Olá, Ana, estou sempre ligada nos relatos. Já enviei alguns que já foram lidos e vou contar uma parte da história da minha avó paterna e meu irmão mais velho. Todos os nomes já foram alterados. Minha avó paterna, Nanaí, sempre teve uma predileção por meu irmão mais velho, o seu netinho. Desde criança foi nítida a diferença que ela fazia entre nós dois, no tratamento e no fato de que aos finais de semana ela ia nos buscar na casa da minha mãe para passar o final de semana com eles, meus avós paternos. Ela tinha embates homéricos com a minha mãe quando dizia que queria levar só o meu irmão para o fim de semana, e a minha mãe dizia, ou leva os dois ou nenhum. Eu já era o xodó do meu avô, que sempre me protegeu das patadas dela. E vida que segue, era uma avó que escondia a melhor parte do bolo para ele. Fazia comidas especiais e, como criança, eu não ligava. Mas foi uma boa avó no restante do tempo. Com ela eu aprendi crochê, pintar panos de prato e aprendi a cuidar de um congá. Sim, um congá. Local onde a minha avó guardava e cuidava de imagens de santos, índios e caboclos. A imagem de Pai Joaquim era a que eu mais gostava. Acendia as velas de 7 dias e cigarros. Ela os acendia, não deixava eu fazer. Ah, que bom. E colocava vinho nas taças. Ela nos levava sempre em festas de Cosme e Damião. Eu odiava ter que comer bolo molhado no guaraná que os herês vinham nos dar. Eu também nunca gostei de bolo molhado em refrigerante. Nunca, nem quando eu era criança. E o Matheus já adorava. Molhar os bolos com Fanta. Eu achava, gente, pra que isso? Não gostava. O Matheus já gostava. Era o bolo, molhava com refrigerante e botava nos papel alumínio. Nas festas dos anos 80. Era assim, gente. Então, enfim. Eu também não gostava, não.
Mas vamos lá. E ela tinha uma vizinha, a dona Benta, a quem ela chamava de macumbeira. Mas ela cuidando de santo no congá era o quê? Ela benzia e passou o seu dom de benzer para mim quando chegou perto dos 70 anos. Com ela aprendi um pouco de espiritualidade. Uma vez eu vi minha bisavó no pé da nossa cama durante a noite, pois eu dormia com ela quando eu ia para a casa dela. Meu avô já havia falecido. Na manhã seguinte, contei que eu tinha visto uma pessoa na sombra da luz que passava pela janela durante a noite e pela descrição que eu dei, ela confirmou que era minha bisavó, mãe dela, que morreu com pouco mais de 50 anos de infarto. E vida que segue. Meu irmão, já adulto, e ela com seus 70 anos, ele, ao se separar da primeira esposa, foi morar com ela. E a felicidade dela foi imensa, pois ter seu netinho debaixo de suas asas era o máximo. Mesmo nós, eu e meu irmão mais novo, 8 anos, que também era tratado como eu... Ah, tá, peraí, o outro é o mais velho, é isso? Não. Quem que é? Agora, peraí. Mesmo nós, eu e meu irmão mais novo, 8 anos, que também era tratado como eu, já não ligávamos mais para essa diferença. O irmão é o mais velho, então é isso? E ficávamos pensando o que o meu irmão foi para ela em outra vida, para que ela se desdobrasse tanto para agradá-lo. E mesmo com tudo que ela fazia, ele sempre a tratou muito mal. Mal mesmo, sabe? Sempre foi grosso com ela, ao ponto do meu pai quase bater nele por causa disso. Mas ela se pôs na frente do meu irmão para que o meu pai, filho dela, não batesse no netinho tão amado. E o meu pai, como filho único, nunca foi tratado como ela tratava o meu irmão. Ela era uma boa avó, sim, contava causos de sua infância, de sua vida dura, pois começou a trabalhar em uma fábrica de peixes em conserva, muito nova. Ela era de 1928. Imagina uma mulher nessa época, solteira e trabalhando em uma fábrica. E com muito pesar, contava que teve mais de 10 filhos, teve 10 gravidezes, mas acabou tendo que tirar. Que teve até gêmeos que morreram após o parto e que o único que vingou foi o meu pai. Nossa. Sempre foi uma mulher ativa. Com 80 anos, lavava as calças jeans do netinho com escovinha no tanque para depois pôr na máquina de lavar roupa. Aquilo sempre me incomodou muito e mesmo falando com ela, dizia que assim ficava mais limpa. Ficava pé da vida com meu irmão por isso, que achava engraçado, ao invés de impedir que ela fizesse isso, com 80 anos tendo que esfregar calça jeans de marmanjo. Mesmo com a idade avançada, minha avó se virava bem em casa. Não queria morar com ninguém, queria ficar na casa dela, construída por meu avô desde a sua fundação, no terreno que ela comprou escondido dele, com o dinheiro de lavar roupa para fora. Mas, em um dia, ela foi sentar na cadeira da cozinha, em um travesseiro que colocava na cadeira, pois já estava magrinha devido à idade, e esse travesseiro escorregou e ela caiu no chão, de lado sobre o braço, arrebentando o tendão do ombro, e teve que ir ficar na casa da minha mãe para se recuperar, a única nora com quem ela brigava tanto. Minha mãe também é espírita. E em conversa com ela, sugeri que só podia ter uma razão para tanto apego ao meu irmão. Que ele deve ter sido um dos filhos que ela tirou. E por isso esse grude. Também justifica a maneira com que o meu irmão a tratava, de certa forma com raiva. Talvez tenha sido inconscientemente o modo dela resgatar o mal que fez a ele. Depois, no meu grupo de estudo holístico, um dos mentores da casa confirmou essas minhas suspeitas. O meu irmão foi filho da minha avó, um desses filhos dela que ela tirou. Com o tombo, ela não voltou mais para a casa dela. E em uma das consultas, o médico descobriu um câncer de útero, que já havia tomado todos os outros órgãos do abdômen. Minha avó nunca foi a um ginecologista na vida. Ela ainda estava lúcida, mas teve que ficar no hospital. Ficou lá por um mês, até que entrou em um semicoma. Acordava e voltava.
acordava e voltava a ficar desligada. Depois desligou de vez. O médico dizia que já era para ela ter ido, mas algo a trazia de vez em quando e ela abria os olhos. Já havia metástases até no cérebro e no corpo inteiro praticamente. Sabendo disso, fui visitá-la numa tarde e conversei com ela ao pé do ouvido, pois ela estava totalmente inerte já na cama, mas estava viva. E eu falei: vó, sou eu. Obrigada por tudo que você me ensinou. Vá em paz, pois o seu netinho já está encaminhado de novo. Lembra? Ele casou, está bem com a mulher nova dele, já lhe deu até outra bisneta, Juju, e você conheceu. Ela está bem? Vá em paz, vó. Nós cuidaremos dele aqui para você. Eu amo você. E fui embora. Naquela mesma noite fomos avisados que ela partiu. Qual a chance de eu ir justamente no dia que ela iria partir? Coincidência? Acho que não. Eu acho que ela só queria saber se ele ficaria bem, sem ela o ajudando, sabe? Mesmo ele sendo muito sem noção, pois quase nem foi vê-la no hospital. Ela só descansou quando soube que ele ficaria bem. Então talvez realmente a explicação seja essa, né? De que ela tinha tanto apego por esse neto, meio que sem fundamento. Afinal, ele não era assim muito manso com ela, muito pelo contrário, ele era grosso, rude, não estava nem aí, e ela tratando ele aqui assim. O aviso das entidades. Vamos ver se a música vai rolar, porque tira o chat, a música não rola, né? E eu vou pra 7 além aqui, ficou nesse limbo da escuridão até voltar o chroma key. Ó, acho que eu vou fazer no escuro também, é bom. Aqui. O Nino Denani, né, fazia com o fundo escuro assim, era bom. Cadê aqui você? Acho que tá rolando. Vamos lá, o aviso das entidades. Boa tarde, segue meu relato. Eu encaminhei no formato Word, mas caso não abra, coloquei também abaixo no corpo do e-mail. Boa tarde, Aninha, me chamo Fulana e vou contar o meu relato para vocês. Os nomes estão trocados. Aproximadamente em 2008, uma ex-vizinha da minha mãe, que aqui vou chamar de Teresa, bateu em nossa porta para nos visitar. Disse que sua situação estava difícil, não conseguia emprego e questionou se a minha mãe não precisava de ajuda nos afazeres domésticos e que não iria cobrar caro. A minha mãe aceitou, deu a ela roupas para passar e combinou de ajudá-la com roupas, dinheiro e alimentos. Teresa começou então a passar as roupas e quando estava quase terminando, se queixou de dor na nuca e se sentou na cozinha. Minha mãe foi para próximo dela e por lá ficaram um tempo conversando. Eu estava distraída na sala, mas a minha mãe contou que quando chegou perto, a Teresa olhou para ela e disse: "Boa tarde." E a minha mãe respondeu a ela sem medo, mas ela já tinha percebido apenas pelo tom de voz que não era mais a Teresa que estava ali. Eu e minha mãe não somos exatamente espíritas, mas já fomos algumas vezes em centros espíritas kardecistas e acreditamos no mundo espiritual. Já a Teresa, sabemos que ela frequenta o candomblé. Sempre usa correntes e roupas que são compatíveis com a religião. Só não sei exatamente se ela é mãe de santo ou apenas é médium. Infelizmente não conhecemos muito bem o candomblé. E vale lembrar também que, enquanto Teresa estava passando roupas, cantava músicas que com certeza eram do terreiro, mas não nos incomodavam. Não nos incomodávamos. Voltando ao papo da cozinha, após responder ao boa tarde, essa entidade disse à minha mãe que não era para ficar com medo e que ele era um caboclo e que precisava falar algumas coisas. Ele disse que a vizinha da casa de trás estava jogando areia de cemitério em nosso telhado
fazendo trabalhos para separá-la do meu pai e que já teve um caso com ele. Tô falando que o negócio começa com a cagadinha, né? Já teve um caso com ele. Meu pai é terrível, Ana. Sempre foi muito mulherengo. E por isso vivia cercado de várias Ediths. Minha mãe sempre sofreu muito com ele. Após essa conversa, minha mãe me chamou para a cozinha e disse: Ó, não é para ficar com medo não. Esse é um caboclo e ele quer falar com você. Em seguida, ele me disse: Você tem uma amiga que tem muita inveja de você. Sabe quem é? E eu fui chutando os nomes das meninas da escola que eu achava que era. Keila? E ele balançou a cabeça que não. Janaína? E ele balançou que não. E eu fui falando nomes e ele dizendo que não. Até que eu pensei no nome da minha melhor amiga e disse: Amanda? E ele disse: sim, ela tem inveja, ela tem muita inveja. Eu vou orar para você. Peça para uma mãe de santo te benzer por 7 dias. Ele deu mais detalhes sobre as ervas que deveriam ser usadas em mim para espantar o mal olhado, mas eu não me lembro. Tudo ficou mais claro, abri meus olhos quanto a essa amizade. Essa minha amiga, Amanda, realmente falava muitas coisas para me deixar triste. Dizia sempre que meu cabelo estava feio, que eu estava com olheira, que a minha pele tinha muito cravo, falava mal do meu namorado. Perguntei a essa entidade como ele tinha morrido. Eu perguntei a essa entidade como ele tinha morrido. E ele disse que o vizinho o matou a facadas. Pois esse vizinho viu ele saindo de dentro da casa dele e achou que ele estava tendo um caso com sua mulher. Catou uma peixeira e deu-lhe várias facadas. Perguntei também onde ele morava e ele, sem dar muitos detalhes, respondeu: moramos em casas. Todo mundo tem suas casas. Após mais algum tempo de conversa com a minha mãe, o caboclo pediu para que chamasse a minha cunhada, mulher do meu irmão, que morava em cima da nossa casa, pois ele tinha um recado para ela também. Quando ela veio, explicamos o que estava acontecendo e ela arregalou os olhos, tadinha, estava morrendo de medo. Mas foi ouvir o que ele tinha para falar, ainda com os olhos arregalados. Aqui vou chamá-la de Laura. Vou dar um nome fictício também para o meu irmão. Ele não estava presente, mas foi citado pela entidade, então vou chamá-lo de Márcio. Laura foi para perto e ele pegou na sua mão e falou com um tom de voz bem baixinho, mas consegui ouvir mais ou menos a conversa e fiquei assustada também. Ele disse assim: sabe aquele dia que você e o Márcio estavam, sabe? E você reclamou com ele porque a camisinha estourou? E ela fez com a cabeça que sim, que se lembrava desse dia. Ele disse: então, esse dia quase foi, mas logo, logo você vai engravidar. Laura disse que tudo isso foi verdade. Ela realmente reclamou com ele, dizendo que a camisinha era ruim por ser do posto de saúde. E que ele era mão de vaca porque não queria gastar comprando camisinha na farmácia. Olha só. Ana, só para ressaltar, não tinha como a Teresa saber de nada dessas coisas que a entidade disse até agora. Então não tem como ela ter fingido tudo isso. Teresa não era de fofocas e já era uma senhora de idade e ouvia mal. Para se comunicar com ela, tínhamos que falar mais alto para ela ouvir. Mas com a entidade incorporada nela, estávamos conversando num tom de voz normal. Além disso, isso que ele falou para minha cunhada, somente ela e o meu irmão sabiam. E eles não comentaram com ninguém, óbvio. E como prova de tudo isso, uns 5 ou 6 meses depois do ocorrido, a minha cunhada engravidou. Depois disso, ele disse que iria embora, mas pediu para passarmos um recado para Teresa, que era onde ele estava, né? Diga para ela falar para o fulano que amanhã irá um rapaz comprar o canário dele. Diga para ele não vender por R$20, porque o homem tem R$50 no bolso.
peça para ele cobrar R$50 ou mais. Esse fulano que eu citei é irmão da Teresa e ele vendia passarinhos. Essa entidade... Olha só até o que a entidade aconselha, que beleza! Depois disso, ele disse que... E essa entidade se despediu, bateu bem forte com um dos pés no chão, levantou a cabeça e se foi. Eu achei bizarro. Minha cunhada tremia de medo e eu também. Teresa se recompôs, tomou um copo com água e disse: eu sabia, quando sinto essa dor na nuca, são eles. Tinha certeza que era ele. Falamos o recado que ele mandou dar ao irmão dela, falamos tudo que ele tinha falado para nós, etc. Quando se passou uns 6 minutos depois, Ana, eu juro por Deus, Ana, aconteceu de novo. De novo ela sentiu dor na nuca, dessa vez era uma criança que incorporou nela. Disse que o nome dela era Coroinha. Eu acho que é um herê. E falava como uma criança mesmo, ria bastante, era inacreditável. Disse mais ou menos as mesmas coisas que o caboclo falou. Disse que era para minha mãe tomar cuidado com a Edith da casa de trás, pois ela queria o mal da minha mãe. Ela me contou algo que me deixou pasma. Ela me disse, rindo bastante: um dia eu fui brincar com a sua boneca e ela caiu de bunda no chão. E ria. Eu ri, mas meu quarto tinha prateleiras cheias de bonecas, mas era só de enfeite, porque eu já tinha 16 anos quando isso aconteceu. Eu não brincava mais. E a minha mãe disse: eu lembro mesmo dessa boneca caída, porque achei estranho a forma que ela estava no chão. Estava longe das prateleiras e caída de bunda para o chão mesmo, mas ela estava sentada na prateleira e não tinha como cair daquele jeito. Ela disse sobre a minha amiga também, falou que ia orar por mim. Não lembro exatamente as falas dela, mas eu acho que ela disse algo como: vou orar por você enquanto estiver dormindo. E isso me fez ficar quase 2 semanas sem dormir direito. Toda hora eu acordava com medo. Fiquei pelo menos 1 mês sem ter um sono tranquilo, mesmo sabendo que aquelas entidades não queriam me fazer mal algum. Coroinha falou também que estava ansiosa para... Coroinha falou também que estava ansiosa para a festa de herê que ia ter. E queria mandar doces para mim, pois gostava muito da minha pessoa. Eu, novamente curiosa, perguntei como ela tinha morrido. E ela respondeu: meu pai arrumou uma mulher muito ruim. Ela trancou eu e meu irmão dentro da casa e tacou fogo. Me senti mal por ter perguntado isso, pois ela tinha parado de sorrir e contou com uma carinha e um biquinho de choro. Após conversar mais algumas coisas que não me lembro mais, essa entidade foi embora. Teresa, já desincorporada, disse: nossa, essa menina é terrível, mas ela é muito querida. Teresa então terminou de passar roupas normalmente, recebeu e foi embora. Tempos depois me trouxe os doces que a coroinha tinha mandado me entregar. Eu comi, pois não vi nada demais e não me aconteceu nada também. Desde então, tudo normal até hoje. Teresa voltou outras vezes para receber ajuda da minha mãe, passar roupas e tal, mas isso não aconteceu novamente, a incorporação, né? Alguns meses depois, a minha mãe passou mal do nada durante a madrugada. Ela teve, conforme palavras dos médicos, uma crise de asma terrível. Ela não conseguia respirar, só que a minha mãe não tinha asma. Então isso foi muito estranho. A minha mãe ficou na UTI, entubada, por muitos dias. Eu orava de joelhos todos os dias por minha mãe e graças a Deus ela se recuperou, recebeu alta e fomos para casa. 1 semana depois, Teresa apareceu desesperada na porta da minha mãe dizendo que aquela vizinha maledite, tinha levado a foto da minha mãe no terreiro para ela fazer um trabalho para ela morrer. Ela ficou sabendo porque viu a foto da minha mãe no mesmo terreiro que ela trabalhava e foi perguntar ao pai de santo quem tinha levado e o que queria. E ele disse tudo. Teresa disse que pediu pelo amor de Deus para que ele não fizesse mais nada e que a minha mãe é uma pessoa muito querida, etc e tal. Graças a Deus, hoje não aconteceu mais nada, estamos bem.
E hoje sei que deveríamos ter escutado mais aquelas entidades, levado mais a sério o que foi dito por eles, pois eles nos alertaram de algo terrível. Deveríamos ter procurado ajuda para desfazer os trabalhos que eles falaram que estavam sendo feitos antes de ter acontecido tudo isso. Peço desculpas por qualquer erro ortográfico, espero que goste e gostaria de falar que estou amando o seu canal. Minha mãe vai ouvir esse relato se for contado, então só queria falar uma coisa. Mãe, te amo muito! Obrigada, Ana, fiquem com Deus. Obrigada vocês, um beijo. Então, gente, que legal. Olha só, você tá lá, pessoa, a entidade vem, avisa, que beleza. Ainda bem que tem as coisas boas também que acontecem, né? E que a outra viu em cima da pinta ali o trabalho que ia ser feito, hein? Ah. O posto de Sete Além. Olá, Matheus, Ana, tudo bem? Estou mandando meu relato. Espero que gostem. Beijão para vocês. Muito obrigada. O posto de Sete Além. Sete Além entre aspas, porque, né, às vezes a gente fala Sete Além, mas não tem certeza, às vezes ninguém falou esse nome lá, né? Algumas pessoas relatam ter ido para outra dimensão e nessa outra dimensão ninguém fala nada, ou elas acham que foram, alguma coisa estranha. Existem outros relatos onde as pessoas vão para lugares esquisitos e lá dentro desse lugar é citado o nome Sete Além. Então, por isso que talvez ela tenha colocado entre aspas, mas vamos lá. Oi, Ana, tudo bem? Sou eu, a fulana, mas pode me chamar de fulana. Nem tinha problema falar meu nome, mas eu sei que você não fala, então tudo bem. Gostaria de compartilhar com você uma experiência que eu vivi há uns 10 anos atrás, mais ou menos. Foi algo muito estranho que eu não consigo explicar até hoje. Não há nomes neste relato, não se preocupe. Já as cidades, é importante que você fale, até para ver se alguém conhece esse trecho da estrada, ok? Vamos lá. Em julho de 2010 ou 2011, eu lembro o mês, mas não tenho certeza sobre o ano. Eu, minha mãe e minha irmã saímos de Ponta Grossa, no Paraná, e fomos visitar o meu tio, que morava em Joinville, em Santa Catarina. Não é uma viagem muito longa, demora mais ou menos umas 5 horas, não é longa? Demora mais ou menos 5 horas. Mas no meio do caminho nós decidimos parar em algum lugar para tomar um café, fazer um pit stop. Não conseguimos achar algum lugar e de repente a gente viu um posto em construção com uma lanchonete do lado. O lugar não parecia assim muito convidativo, não. Mas, como estávamos muito apertados para ir ao banheiro, paramos lá mesmo. Ana, nunca entrei num lugar tão estranho. O lugar tinha uma aparência de velho, de sujo, empoeirado. E o lugar era essa sensação que a gente tinha, em sépia, sabe? Naquele tom de sépia meio amarelado, como aquelas fotografias antigas. Tinha 3 pessoas naquele lugar. E as pessoas eram estranhas também. Tinha 2 moças no balcão. Elas eram extremamente brancas, com um semblante muito estranho. E sentado em uma das mesas tinha um cara, sentado lendo um jornal. Sabe quando os caras entram em filmes de faroeste e tem um mexicano lendo o jornal no canto do bar? Era esse cara. Inclusive as roupas dele pareciam antigas. E o tempo todo que a gente ficou lá, nenhum deles disse uma palavra. Ninguém falou com a gente. Bom, achando aquilo tudo muito estranho, fomos ao banheiro, minha mãe pediu um café, eu pedi uma Coca-Cola, pagamos e saímos correndo de lá, já que o clima do lugar era horrível. Seguimos a viagem e mais nada aconteceu. Foi uma viagem ótima, muito divertida. A parte absurda vem agora, ok? Em janeiro de 2011 ou 2012, a nossa família toda resolveu ir à praia e a estrada para o litoral é a mesma para Joinville. Ou seja, nós passaríamos de novo na frente daquele posto estranho, certo? Não.
Quando nós passamos no lugar e fomos mostrar para o meu pai onde era, nós tínhamos contado toda a história para ele. Não tinha posto nem lanchonete. Existia ali uma fábrica gigante que nunca poderia ter sido construída em apenas 6 meses, pela quantidade de construções que tinha lá. Era uma coisa muito grande. E o meu pai disse que lembrava de que ali sempre existiu essa fábrica. Como assim? Eu fui ao banheiro daquele lugar. Eu peguei uma lata de Coca-Cola. Minha mãe tomou um café. Ela pagou o café. Como se explica? Sete além? Viagem no tempo? Falha na Matrix? Histeria coletiva? Eu gostaria da sua opinião e dos assombrados sobre o assunto. Um beijo para você, para o Matheus, Pepe, Vitório, Pets e ao pessoal do canal. Você sabe o quanto você e o Matheus são especiais para mim. Adoro vocês demais. Desejo que Deus sempre os proteja. Muito obrigada. Um beijo. PS, a minha maior prova de que algo estranho aconteceu é que até a minha mãe acha que algo fora do normal rolou ali. E a mulher é mais cética que o Padre Quevedo. Mas eu amo ela mesmo assim. Então, vocês têm certeza do trajeto, do local que passou ali? É ali mesmo, não tem como se enganar de ter sido outra estrada, outro trecho. E não tinha nem sinal de posto com lanchonete, mas no caminho, não mesmo. E aquela fábrica é a que estava no lugar daquilo. Eu acredito nesse lance de outra dimensão, sim, que as pessoas de repente, sei lá o que acontece, cruzam o véu no momento certo, na hora certa, ou no momento errado, na hora errada, e acabam entrando pro lado de lá. Eu acho, bom, é meio doideira também pensar nisso, mas será que todo mundo imaginou? Todo mundo alucinou igual? Né? Com tudo isso tão nítido. Enfim, eu acho que não. Eu acho que vocês foram para outra dimensão. Muito legal. Será que eu acho esse aqui? Passeio com meu sobrinho. Achei. Curtico também. Então, não vai ser o último, porque ele é deste tamanico. Passeio com meu sobrinho. Será que eu já li esse? Bom, não sei. Boa noite, Ana. Relato já sem nome, super curtinho, ok. Sempre cuidei do meu sobrinho e com 15 dias minha irmã já deixou ele comigo para voltar a trabalhar. Vixe. Ele sempre foi uma criança super doce e calma. Foi crescendo e certa vez, com seus 4 aninhos, fui passear com ele. Passando por uma rua da cidade, ele começou a chorar e eu perguntei o que houve, meu amor. E ele respondeu: Mamãe, titia, eu já morri aqui. Mamãe, titia, ele chama mamãe, titia. Mamãe, titia, eu já morri aqui. Eu perdi o chão. Eu fiquei muito assustada, eu não sabia o que fazer. Acalentei ele em meus braços e falei que foi só um sonho ruim. E ele insistia, gritando que foi verdade. Eu morri aqui. Senti uma coisa muito ruim, calafrios, foi uma sensação terrível. Depois disso, nós sempre pegávamos ele falando sozinho. Ria, brincava com alguém. Hoje ele já tem 13 anos e tudo isso desapareceu. Gente, que coisa. Vamos ver mais um curtinho aqui, ó. Quem me cobriu? Oi, Ana, me chamo fulana e esse relato não tem nomes. Aconteceu comigo quando eu tinha 5 anos de idade. Eu estava dormindo com a minha mãe na casa da minha avó e, segundo a minha família, o meu avô, que já é falecido há 10 anos, ainda anda pela casa da minha avó. Nessa noite eu estava dormindo com a minha mãe dentro de uma rede e a minha mãe já estava dormindo, até roncando.
Ana, eu acordei com uma pessoa colocando lençol sobre o meu rosto. Olhei para o lado e vi a minha mãe roncando. Aí eu senti a pessoa ir para trás da rede. Eu chamei tanto a minha mãe e ela acordou. Olhamos tudo e ninguém estava lá na casa. Só eu, a minha avó no seu quarto e a minha mãe. No dia seguinte falei para minha avó e ela disse que era o meu avô. Esse foi o meu relato, mandei pelo e-mail, tá? Tá. Obrigada. Eita, o vô continua por lá, é? Uma alma aflita em Nova York. No começo dos anos 2000, conheci meu marido, americano, no aniversário de uma amiga em comum. Logo começamos a namorar e em pouco tempo ele me convidou para irmos juntos a Nova York. A intenção dele era fechar o apartamento que ele alugava e vir morar no Brasil. Mas, chegando lá, sugeri que dessemos um tempo, pois eu queria conhecer a cidade e aproveitar para mergulhar na cultura, melhorar o inglês, viver uma experiência no exterior. De lá mesmo arranjei que um amigo ocupasse meu apartamento em Santos, São Paulo, onde eu morava na época, a troco de cuidar de tudo e pagar as contas. Em Nova York, ele arranjou emprego e eu comecei a trabalhar como passeadora de cães de manhã e fazer meu curso de inglês para estrangeiros numa universidade na vizinhança do meu bairro. Foi um tempo legal. Ia trabalhar de bicicleta e assim deu para conhecer bem todo o Brooklyn, onde morávamos, e eu tinha a maioria dos meus clientes de 4 patas. Lá boa parte das ruas tem aqueles brownstones, prédiozinhos de 3 ou 4 andares que se vê em muitos filmes. São, na verdade, construções muito antigas, de uns 100 anos, hoje adaptadas para a vida moderna, o que inclui terem sido subdivididas em apartamentos, geralmente um por andar. Começando a partir do porão. Até um certo tempo, os brownstones eram ocupados por gente humilde, mas com o tempo as coisas foram ficando chiques e hoje o aluguel de um daqueles apartamentos minúsculos custa super caro. Por isso estranhei quando vi da janela da minha sala, no andar térreo, uma figura meio trapeira, com um capote esquisito e de capuz subindo a escadinha do subsolo e saindo para a rua. Eu tinha chegado cansada do trabalho e deitado no sofá em frente à janela. Estava começando o outono e eu estava me adaptando ao frio que, àquelas alturas do ano, já era suficiente para deixar qualquer brasileira de primeira viagem desistir da aula e dar uma cochilada no sofá, aliviada do vento frio das ruas. Quando acordei, foi o tempo de ver pela janela aquela figura subindo a escada. Não dei maior atenção e fui cuidar da janta. Enquanto comíamos, perguntei ao meu marido, na época namorado, quem morava no subsolo. Achei estranho quando ele disse que o apartamento estava vazio. Ainda insisti dizendo que alguém devia ter alugado, mas ele contou que o dono, conhecido dele, estava viajando e, como pretendia voltar logo, nem tinha se interessado em sublocar. Então imaginamos que algum morador de rua devia estar se abrigando ali e combinamos de ficar de olho. Numa outra tarde, eu estava no sofá da sala escrevendo no meu blog. Era tempo de blogs. E vi a figura sair outra vez, com a mesma capa comprida. Pensei em ir atrás, mas estava nevando. Achei que eu ganharia mais ficando em casa e apreciando pela janela a beleza da neve com uma caneca de chocolate quente na mão. E ainda deixaria em paz a pessoa do capote, que eu achava que podia ser um pobre sem teto. Afinal, ele também era filho de Deus e deveria estar lá se abrigando sem aquecimento, coitado. Só estranhei que ele tivesse saído num apartamento bem embaixo de onde eu estava sem fazer um único ruído. As construções americanas são todas de drywall, aquela parede de um tipo de madeira compensada. E mesmo de um andar para outro, embora haja estruturas que segurem o peso, se você joga água, por exemplo, cai tudo no andar de baixo. Ou seja, o som se propaga facilmente.
No entanto, aquela pessoa se abrigava no subsolo. Saía e entrava em casa sem fazer um único ruído. Eu ia pensando essas coisas, mas só pensava, sem ligar muito. Mas lá no fundo a esquisitice ia se acumulando no meu inconsciente. No fundo, eu sabia haver algo de errado com aquela situação. Em breve eu teria a minha resposta. Num final de tarde, fui a Deli, um tipo de vendinha muito comum. Deli? Deli? Bom, não sei. Um tipo de vendinha muito comum no Brooklyn, na própria esquina da minha rua. Comprar algo que faltava para o jantar. De longe, pouco depois de sair da Deli, não sei como falo, vi a figura subindo do subsolo, ao mesmo tempo em que fiquei animada por finalmente ter a oportunidade de falar com a silenciosa vizinha. Eu já tinha decidido que era mulher. Senti um frio por dentro que não era medo. Estava mais para angústia e eu não entendia por quê. Fiz a única coisa que podia fazer, que era andar pela mesma calçada por onde ela vinha vindo. Ao nos aproximarmos, olhei para o seu rosto e vi algo terrível. Era um rosto totalmente pálido, sem cor. E 2 olhos escuros que irradiavam dor. Não que ela tivesse interagido de alguma forma, demonstrado alguma humanidade ou tivesse correspondido ao meu olhar de curiosidade. Não! Mesmo porque o rosto, de alguma forma, que não sei explicar, estava meio fora de foco. Como se estivesse derretendo com a neve, sei lá. A única coisa que ficou para mim foi a brancura e a expressão de dor nos olhos, que buscavam não sei o que adiante. Foram só uns segundos que me marcaram. Ela passou e eu, que sou agnóstica e nem ligo muito para a religião, me benzi. Cheguei em casa tomada por uma tristeza muito grande. Nem consegui terminar o jantar. Deitei a cabeça no colo do meu namorado e chorei muito. Ele tentava me consolar dizendo que talvez fosse uma atriz que usava algum tipo de maquiagem pesada de teatro para ficar branca ou algum tipo de pessoa maluca. Eu não sei o que foi aquilo. Só sei que a impressão de angústia e tristeza demorou a passar. O prédio tinha acabado de ser vendido e meu namorado tinha recebido uma oferta para comprar o apartamento. O convenci a não comprar. Eu não queria mais ficar ali. Acabamos nos mudando para outro apartamento na mesma região pouco depois, o que achei ótimo. Pode ser que realmente fosse alguém desequilibrado que gostasse de andar com base branca no rosto por aí, mas eu não sei explicar aquele rosto nublado irradiando dor profunda pelos olhos. Tinha algo de morte ali, e mesmo se fosse algum ser vivente, nos conformes, provavelmente tinha perdido alguém amado, talvez um filho. Nunca mais vi a figura. Cheguei a passear um cachorro que morava naquela mesma rua, num quarteirão mais adiante. Quando ia lá, lembrava sempre de fazer uma prece pedindo a Deus que acudisse às almas aflitas, deste ou de outros mundos. Legal, hein? Hein? É que no fundo a gente sente, né? Que não é daqui, você sente, percebe. Que nem quando a gente sabe que a televisão tá ligada antes mesmo de entrar na sala. Vocês tinham isso? Né? A televisão ela emite um campo eletromagnético, é isso? A TV de tubo. É interessante que quando eu chegava também do cursinho à noite, lá na minha casa, tinha TV de tubo. E quando eu chegava, eu não tava vendo nada, mas quando eu chegava, acho que na porta da sala, antes de abrir a porta, eu sabia se a TV tava ligada ou não, sem ver. Você não sabe se você escuta, se você sente, é um negócio assim, você sabe, tá ligada. Aí você entra, tá ligada mesmo. Não sei, quem aí sentia isso?